você vai ver a partir de agora. Número de cirurgias bariátricas aumenta e torna o Brasil segundo lugar no ranking mundial deste tipo de procedimento. Governo vai pagar primeira parcela do 13º de aposentados em agosto. O crescimento das chamadas moedas virtuais atrai cada vez mais interessados. Banda Esquina de Minas fará o primeiro show do novo EP neste sábado no Teatro Aliança Francesa, na Barra. Olá, eu sou Alexandre Coronago, o CNT Notícia está no ar. E o número de cirurgias bariátricas cresceu no Brasil. O país já é segundo lugar nesse tipo de cirurgia. Uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal dela está acima de 30. Podendo causar até morte precoce, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e progressiva. A obesidade hoje está muito relacionada à alteração do hábito alimentar, a questão genética. A gente sabe hoje que se a pessoa tem pai e mãe obesa, ela vai ter uma probabilidade muito alta de ter obesidade, tá bom? O sedentarismo e toda essa mudança comportamental que teve nesse século. Entre as doenças associadas à obesidade estão as cardiovasculares, a hipertensão arterial, além de disfunções respiratórias e transtornos psicológicos. Para evitar chegar nesse nível, pessoas como Marcos, de 52 anos, cuida da saúde e do seu bem-estar. Eu pratico uma boa alimentação, né, e corro regularmente aqui pelo farol e tal. Mas quando a obesidade chega em uma fase crítica e ações simples como a boa alimentação e atividade física não resolvem o problema, uma cirurgia pode ser o tratamento mais eficaz. O Brasil, por exemplo, está em segundo lugar no mundo no ranking de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é mais um procedimento para a perda de peso. Ela tem vários tipos e a intenção é trabalhar com pessoas que fizeram um tratamento clínico para a obesidade e não tiveram sucesso. Mas essas pessoas têm que ter pelo menos aquela relação peso-altura, que o índice de massa corpórea acima de 35, com doenças associadas, tipo diabetes, hipertensão, colesterol alto, ou está acima desse índice de massa de 40 e já ter feito o tratamento clínico prévio. Entre 2015 e 2016, o número de pessoas que fizeram redução de estômago aumentou em 7,5%. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, as mulheres representam mais de 70% desse procedimento realizado no país. Infelizmente, algo em torno de 80% é mulheres. Vem da parte genética, vem a alimentação, vem o sedentarismo em casa, vem todo um contexto social que faz também com que a mulher tenha um pouco mais incidência de obesidade que o homem. A cirurgia pode ser realizada dos 18 aos 65 anos. Quem já fez confirma que a autoestima e qualidade de vida melhoram, mas é preciso mudar os hábitos e ter alguns cuidados para não engordar de novo. Eu tive 140 quilos já uma vez, fiz dieta, perdi 70. Aí fiquei magro e tudo, passei minha adolescência magro, só que aí eu parei de malhar, engordei tudo em um ano. Aí eu vim, que meu pai fez redução, minha mãe fez, meus tios, todo um histórico familiar. Aí eu vim para Léo, fiz a consulta e conversei com ele, ele me explicou tudo, aí eu fiz. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Me sinto outra pessoa, com qualidade de vida, tudo melhora, né? O pós-operatório, logo no pós-operatório imediato, há uma preocupação muito grande com a reintrodução da dieta, levando-se em conta que o estômago foi reduzido e a pessoa não consegue, no primeiro momento, se alimentar como se alimentava antes. Ela começa a ingerir uma dieta líquida, que progressivamente vai chegar a uma dieta sólida de prato, como ela comia antes da cirurgia. Justiça derruba a liminar que suspendia a licitação do VLT do subúrbio. Confira. O Tribunal de Justiça da Bahia acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado. A decisão mantém o cronograma do edital de licitação. As empresas interessadas na concessão do veículo leve sobre trilhos têm até o dia 28 de agosto para entregar as propostas de construção e operação do sistema. Nós esperamos, com tudo isso, que antes do final do ano nós possamos ter já concluído o processo de
definição do vencedor da licitação, caracterização e criação da concessionária e conclusão do processo de materialização da forma de financiamento entre a concessionária e o fundo investidor que vai aportar os recursos. Nesse momento, se possível, antes de 31 de dezembro, em algum momento antes, será dada a ordem de serviço para o VLT. Com 19 quilômetros e 21 paradas, o VLT vai substituir os atuais trens do subúrbio da capital. A ligação entre o Comércio e Paripe será feita em 40 minutos, transportando mais de 100 mil passageiros por dia. Governo mudou regras para a mineração no país e a medida está causando polêmica. A cerimônia foi concorrida. O governo mudou as regras do setor de mineração e, de cara, anunciou o aumento da alíquota da contribuição paga pelas mineradoras como compensação por danos ambientais. É o que se chama de royalties. Pelas previsões do governo, a arrecadação, que atualmente gira em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais, deve aumentar. A expectativa é que a gente possa aumentar em 80% esse valor. E para enfrentar a queda de arrecadação, o governo também mudou a base de cobrança, que passa a ser sobre a receita bruta das empresas. Minerais usados na construção civil tiveram redução de alíquota de 2% para 1,5%. Nóbio, ouro, diamante e minério de ferro tiveram aumento de alíquotas, que vão de 2% a 4%. O governo estabeleceu uma noventena para aplicação das novas taxas aplicadas sobre os royalties da mineração no país. O que significa dizer que essas novas taxas passarão a valer apenas no início do próximo ano. E o dinheiro arrecadado só vai começar a irrigar os cofres das prefeituras e dos estados a partir de 2018. Além do aumento de impostos, o presidente Michel Temer assinou outras 2 medidas provisórias. Uma criou a Agência Nacional de Mineração, que vai regular o setor. A outra amplia o prazo para a conclusão das pesquisas de 1 a 3 anos para 2 a 4 anos. As mineradoras também precisam dizer o tempo total de exploração, inclusive com a data de fechamento da mina. As novas medidas não têm mecanismos para evitar casos como o desastre de Mariana. E a multa por danos ambientais terá o valor máximo de 30 milhões de reais. Para o presidente Michel Temer, as novas regras vão dar mais tranquilidade aos investidores. Esse novo marco regulatório estamos facilitando atividades de pesquisa mineral, fortalecendo a segurança jurídica. Hoje existem no país 8.800 mineradoras em atividade, que empregam aproximadamente 180 mil pessoas. Em nota, o Instituto Brasileiro de Mineração criticou o aumento de impostos. O presidente da associação que reúne empresas de pesquisa mineral diz que o aumento de encargos é prejudicial. Nós tivemos empresas, várias, que saíram do Brasil justamente por causa dessa questão de custo Brasil. E imposto a mais, a gente não pode efetivamente aplaudir. E você vai ver no próximo bloco, aposentados começam a receber a primeira parcela do 13º já em agosto. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E o governo federal vai pagar a primeira parcela do 13º para os aposentados neste mês de agosto. O pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas será efetuado em agosto. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União, essa parcela corresponde a 50% do valor mensal, além de ser pago junto com outros benefícios da folha. Já a segunda parcela será paga em novembro. Tem direito ao 13º quem durante o ano recebeu benefício previdenciário, como a própria aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença ou salário maternidade. O crescimento das chamadas moedas virtuais tem atraído cada vez mais interessados. Tem moedinha que vale aí, um Bitcoin, por exemplo, vale mais de 10 mil reais, 12 mil reais. Confira. Você já imaginou uma moeda que não é controlada por nenhum governo, que não é emitida por bancos centrais, não sofre a influência de taxa de juros e pode ser facilmente transferida pela internet para qualquer lugar no mundo em questão de minutos? Acho que isso é uma coisa do futuro, muito interessante. Eu sou meio quadradão para essas coisas, eu tenho que
e melhorando muito para poder acreditar nisso. Pois é, moedas assim já existem no mundo virtual. Há pelo menos 800 em circulação. A mais conhecida é a Bitcoin, que já é comparada ao ouro. Atualmente, 15 milhões de usuários participam das transações envolvendo esse dinheiro virtual, que pode ser usado em compras nos comércios credenciados ou apenas para investimento. O novo sistema monetário movimentou 250 milhões de dólares por dia em fevereiro deste ano e teve uma valorização de quase 2.000% nos últimos 2 anos. Criado em 2009, o sistema de emissão de bitcoins é feito através de mineradores. O processo de mineração, na verdade, é a forma de ser validada a transação. Você coloca o seu computador, né, para ficar disponível para processar e validar as moedas digitais. Então, por esse processo de validação, você tem uma recompensa. E essa recompensa é a moeda digital. Como o dinheiro virtual não é regulado no Brasil, muita gente tem usado esse sistema para enviar valores ao exterior sem precisar pagar impostos ou taxas para empresas de câmbio. Existe um projeto de lei que discute o assunto aqui no Congresso. Mas a novidade gera polêmica. Alguns alegam que esse tipo de pagamento pode ajudar a cobertar crimes, como lavagem de dinheiro e até tráfico de drogas. Os bitcoins são a moeda pedida por hackers como resgate em ataques cibernéticos. Mas o consultor não acredita que o comércio de moedas virtuais possa facilitar o crime. Segundo ele, a tecnologia usada no sistema é altamente segura e existe a garantia de rastreamento do dinheiro virtual. Por exemplo, se você for comprar aqui no Brasil Bitcoin, as casas de câmbio têm todos os registros dos seus dados e se você quiser movimentar valores maiores, eles vão pedir comprovação de endereço, comprovação sua de dados pessoais. Já este economista discorda e acredita que o anonimato nas transações facilita esse tipo de prática criminosa. Ele alerta ainda que, apesar da valorização meteórica do Bitcoin, esse tipo de investimento é de altíssimo risco. É muito difícil, nesse caso, você avaliar quais são os fundamentos para a valorização ou desvalorização da Bitcoin. E você vai ver no próximo bloco, Esquina de Minas se apresenta neste final de semana na Aliança Francesa. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E uma excelente opção para esse sábado é curtir a banda Esquina de Minas, que se apresenta na Aliança Francesa, que fica ali na Barra. Imperdível, confira. Sexta-feira, fim de semana chegando e nossa cidade tem tido cada vez mais eventos culturais. Um deles acontece neste sábado, aqui na Aliança Francesa. A banda Esquina de Minas vai fazer seu primeiro show após o lançamento do novo EP. E para saber um pouco mais sobre o grupo, eu vou conversar com Marcelo Pena e Thaís e Maciel, que são vocalistas da banda, e Marcelo, que também é baterista. Marcelo, eu queria que você começasse falando um pouco da história de vocês. A história da banda surgiu há 3 anos atrás, quando, no evento que eu comemorei meus 50 anos, juntei uma turma de músicos para a gente celebrar o meu aniversário. E daí surgiu a ideia da banda que se chama Esquina de Minas, que é exatamente uma homenagem que a gente faz à esquina, onde os músicos entre a rua Paraisópolis e Teresópolis, lá no bairro de Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte, no bairro de Santa Teresa, se encontravam para compor e fazer, como eu falo, esses poemas cantados, que se eternizaram na música popular brasileira. Inspiração no Clube da Esquina, né? Exatamente. Que surgiu lá em Minas Gerais. Lá em Minas, assim como tripé referencial, que foram os compositores Márcio Borges, o Ronaldo Bastos e o Fernando Brant. E aí, junto com aquela turma, vieram tantos outros, como Toninho Horta, Tavio Moura, Flávio Venturini, o próprio Milton Nascimento, Murilo Antunes, e o pessoal do 14 Bis. E aí, pronto, essa turma, Beto Guedes, Lô Borges, Telo Borges, que são irmãos de Márcio. E dentro desse contexto, quando eu cheguei lá, assim, eu me inspirei e nós criamos a primeira canção, eu e o meu parceiro musical Ademir Cameron, que nós fizemos as 6 canções do EP, que foi a canção 136, que é uma canção que eu exatamente homenageio à casa dos Borges, que a casa é o número 136. Então é por isso que na primeira canção que nós fizemos, ela retrata exatamente aquele momento que eu cheguei lá no bairro de Santa Teresa.
Isso que eu ia falar com você. Eu ouvi o disco, né? Na verdade, o CD com as 6 canções que são autorais, né, do grupo. E essa canção 136 foi a que eu mais gostei, por coincidência. Fala um pouco dos bairros de algumas cidades lá de Minas Gerais, né? Quais são as inspirações de você, além dessas aí que vocês já relataram um pouco? Olha, é impressionante como o poder, o trabalho que os poetas fazem interferiram na minha vida. E assim ela refletiu, ela teve essa influência assim, direta nas minhas composições, né? É claro que a participação do meu parceiro musical, Demi Cameron, ele vem com um contexto de arranjo, já um pouco mais contemporâneo, com pitadas assim do pop. E foi exatamente, eu brinco com ele que eu digo que nós fomos a luva e a mão e a luva, eles se encaixaram certinho, porque eu venho com toda essa bagagem que eu vi desde, olha, começou com os Beatles, e aí foi o meu primeiro contato, foi lá atrás, numa cidade chamada Pedra Azul, que eu vi aquele som e eu achava que aquilo tinha uma identidade comigo, eu não sabia de onde. E quando eu cheguei de lá, no norte de Minas, foi que eu me encantei, eu percebi que tinha todo um contexto com as canções dos Beatles, que um primo meu ouvia, e eu era muito pequeno, eu via muito aquilo, e assim, por osmose, a coisa foi internalizada e foi surgindo as canções. Vamos ouvir então um pouquinho dessa canção 136. Te conheci ao chegar o fim da tarde. Quanto tempo pra chegar até aqui? Tantos sonhos, muitos amores e a saudade. Em momento algum pensei em desistir. Santa Teresa, Ouro Preto, liberdade. Um sonho bom que um dia eu sonhei pra mim. Belo Horizonte, amei você, linda cidade. Meu Rio Doce morreu triste sem sentir. Muito bem, é linda essa música, muito bonita, e você tem uma voz maravilhosa. Oh, muito obrigada. Thaís, e agora para continuar aqui com o nosso bate-papo, a música de trabalho de vocês é Lorenzo, né? Eu queria que você explicasse um pouco a letra dessa música. Ai, não tem pessoa melhor para explicar essa letra dessa música do que Marcelo. Ele é o compositor, né? É o letrista também. Eu posso falar um pouco sobre o que eu sinto com essa canção, mas assim, como surgiu. Inclusive, é baseado no membro da família de Marcelo, então palavras. Marcelo, Lorenzo realmente foi um sopro divino. É o meu neto, que quando ele nasceu, com 2 meses eu tive essa inspiração, e isso numa sexta-feira à noite. Eu sei que quando foi sábado, por volta de 10 horas da manhã, a composição já estava prontinha. E assim, eu tento retratar exatamente a figura da nova vida que surge com relação às vidas que já estão aí, que é exatamente o nosso papel com certa idade de influenciar, mostrar a vida como tem que ser e esperar que essas novas fontes de vida sejam luz e sejam ensino para que nos dê conhecimento e luz para nos iluminar, né? É por aí. Então, o caminho foi esse aí. E eu acho que quem está surgindo hoje está trazendo mais luz do que a gente que já está com pouco tempo aqui. Porque é encantador, né? É bom. E a gente precisa. Precisa, exatamente. E como o nome dele é Lorenzo, aí eu botei o nome da canção Lorenzo. Muito bom. Então, e qual é a expectativa de vocês amanhã para o show que vai acontecer aqui no teatro, né, da Aliança Francesa? Nós vamos fazer amanhã uma viagem, exatamente. Vamos passar por várias canções do Clube da Esquina. Vamos tocar canções como Noites com Sol, vamos tocar O Trem Azul, vamos tocar... A épica Clube da Esquina 2. Clube da Esquina 2. Vamos tocar uma canção linda que vai ser a abertura do show, que é uma canção
que o Beto e o 14 Bis tocam muito, que é Sonhando o Futuro. Não revela, não revela. Por incrível que pareça, mas isso aqui é em primeira mão. É impressionante como essa canção, ela se junta, ela se mixa com o Lorenzo, porque ela retrata exatamente o futuro. E assim, Clube 2, né? Vamos tocar Beija-Flor. Tá bom, e quem quiser conferir as outras, vem pro show. Vai ser amanhã às 20 horas aqui no teatro, aqui, Molière, aqui na Aliança Francesa. E já que você falou de futuro, vocês podem falar expectativa de futuro para a banda mesmo. Vocês têm alguma projeção após esse show, após o lançamento do novo EP? Bem, esse show, ele na realidade já é o 5º show nosso aqui em Salvador. Nós fizemos o nosso primeiro show lá na Livraria Cultura, Casa Cheia. Fizemos 2 noites no finalzinho do ano passado no Teatro Rubi, também foi Casa Cheia. E estamos tocando o barco, vamos fazer esse show amanhã aqui. A perspectiva é que a coisa corra de vento em polpa, né? Porque nós fazemos um trabalho que nós zelamos muito pela questão da melodia, da harmonia, porque estamos retratando um movimento que foi assim muito generoso e muito cuidadoso com esses itens que compõem uma canção, que são os acordes, a questão das letras, para elas terem aquele enriquecimento, e a questão também da melodia. Muito bom. Né? Muito legal. É um zelo que a gente tem que ter assim, constante. Constante. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês, o tecladista também que está aqui com a gente. Zezito, Maestro Zezito, que vai estar aqui com a gente amanhã às 20 horas. Thaís, também muito obrigada. Muito obrigada também. Até a próxima. Eu vou pedir para vocês encerrarem então com o Lorenzo. Vamos já lá. que a gente falou da canção e não viu ainda. Vento como sopro divino, já nasceu, é menino, hora de comemorar. Vida, trace bem seu caminho, pule pedras e espinhos, nossa sina é te amar. Segue a vida, meu anjo pequenino, traga paz e ensino, seja luz pra iluminar seu destino, ó meu doce menino, no regato cristalino, constelação a te guiar. A vida fez eu te encontrar, quero dela te falar. Vem comigo caminhar, me dê amor. Confira agora a previsão do tempo para este sábado em Salvador. De acordo com o Tempo Agora, a previsão para este sábado é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 26 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia, como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já marcando encontro para a próxima edição e eu te espero. Um excelente final de semana e até lá!